I can hear the angels sing. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. All my heart's desire is to see. Meus irmãos, eu quero a Deus ser grato por essa noite, cuja Deus tem proporcionado à minha alma a felicidade de partilhar convosco do meu ministério, do meu sentimento intrínseco. E nesta oportunidade quero ser muito agradecido a Deus por essa igreja, pelo carinho dos irmãos, pela receptividade de todos. Aproveitar o ensejo para louvar a Deus pela vida do pastor Jânio, este homem de Deus, a serviço de Deus, sempre disposto na obra do Senhor Deus. Teve o tempo de nos convidar por intermédio do meu amigo, do meu pai, do meu irmão, pastor Fabrício de Jesus, ali da cidade de Jeremoabo. Por intermédio do pastor Fabrício, eu tive a honra de conhecer o pastor Jânio e tenho hoje a honra de estar ministrando a palavra de Deus aos vossos corações aqui nesta noite, pela oportunidade que o pastor Jânio está concedendo ao meu ministério. Nesta oportunidade eu quero agradecer a Deus de uma maneira toda especial, ser louvado a Deus pela vida da pastora Selma Cardoso, que Deus continue abençoando de maneira excepcional. Quero ser grato a Deus pela vida de mais um amigo do meu ministério, que é o pastor, é o amigo, o irmão, companheiro, já profetizei, Ferreirinha. Que Deus te abençoe de maneira especial. É uma honra estar aqui nesta noite, partilhando o meu sentimento com vocês. Eu gostaria que você ficasse todos em pé, para reverenciarmos a Deus e a sua palavra, com muito carinho, mas com muito carinho mesmo. Você pegue na mão da pessoa que está do seu lado e você aperta a mão dela com muito carinho, mas com muito carinho. E você diga para ela ou diga para ele: dá lugar. Deixa Jesus te usar nesta noite. Diga para ele assim: você não é proibido de adorar, de engrandecer, de exaltar, de enaltecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abram vossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15, versículo 1, versículo 2 e versículo de número 3. E também o versículo 8 e o versículo de número 9. O capítulo 15, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 8 e versículo de número 9. Quem encontrou, dá um grito bem forte dizendo: achei. Quem não encontrou, diga bem forte: não achei. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor Deus nesta noite. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo:
qual a mulher que tendo 10 dracmas, diga bem forte, 10 dracmas, se perder uma dracma, diga uma dracma, não acende a candeia, diga acende a candeia, varre a casa, diga varre a casa, e busca com diligência, diga busca com diligência, até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Diga bem forte: achei a dracma perdida. Só vocês nesta noite em alto e bom som, uma voz unânime, uníssona e altissonante. Você vai dizer: achei a dracma perdida. Só vocês agora. Podemos tomar o vosso assento, dando a Deus a honra, a glória, o louvor, toda a adoração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas para sempre. Meus irmãos, esta noite eu tenho uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Deus, por certo, tem algo a tratar conosco de maneira peculiar e especial, informado que o trabalho festivo que se realiza aqui na igreja trata-se de um trabalho de aliança com Deus. Deus, por certo, ele me deu uma palavra direcionada de maneira esta, especialmente do coração dele, para a igreja aqui na cidade de Paulo Afonso. Deus, por certo, tenha me encanado aos rios de conteúdos bíblicos para entender qual é o sentimento de Deus para esta noite. E de uma certeza eu tenho que a sua vida, que a sua alma, a sua história, ela não será mais a mesma depois do culto desta noite. Dá para você entender comigo e dar glória para Jesus por causa disso? O capítulo de número 15 do Evangelho escrito por Lucas trata-se, senhoras e senhores, dentro de um tempo cronológico. Os escritos de Lucas, ele vai tecer ao nosso coração um conhecimento específico acerca da pessoa, da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas, ele era um teólogo inspirado, um escritor consciente e um historiador muito hábil. Lucas, ele tinha uma capacidade, um QI, que é o consciente de inteligência humana avançado, de maneira esta que marcou o seu ministério como escritor de 2 livros canonizados segundo o canônico judaico, os registros das Escrituras, falando-se acerca da vida, do ministério, da morte, ressurreição do Senhor Jesus. E quando ele faz a descrição deste evangelho, ele tem um destinatário, cuja chama-se, senhoras e senhores, Teófilo. Este, segundo os historiadores, tratava de se dizer um certo cidadão grego de muita influência, que poderia transmitir verbalmente aquilo que ele estava escrevendo, pesquisando, para preencher a lacuna que estava na sua alma. Lucas, quando ele escreve o evangelho que é canonizado pelo seu nome, ele tem o objetivo de registrar, amparando as Escrituras, desde o nascimento de Jesus até a sua morte, a sua ressurreição. Ele vai fazer um caminho de história e trajetória até chegar em um objetivo e demonstrar a toda a cultura grécia que Jesus Cristo, de fato, ele era humano, também sendo ele divino. O objetivo de Lucas
considere um pouco do objetivo do evangelista João, quando ele está a escrever o evangelho que é canonizado pelo seu nome. E qual era o objetivo do apóstolo João? Recebe cartas de alguns presbíteros da Ásia Menor, que estavam incomodados, estavam em situação desconfortável, porque recebiam informações que um certo judeu por nome Cerinto negava aquilo que os apóstolos e discípulos anunciaram por tanto tempo, e tornou-se firmemente a doutrina da igreja primitiva, a saber, eles negavam que Cristo de fato, ele morreu e ressuscitou, e até acreditava que Jesus de fato existira, mas ele fora simplesmente um profeta e um homem qualquer, sem um sentido espiritual, dando a visão ao gnosticismo. Aquilo que é material não se poderia juntar ao espiritual. Em seguida, esta heresia propagada se tornou popularmente em toda a Ásia Menor, o que dava a entender que não adiantaria aos apóstolos, discípulos e a igreja continuar falando acerca da morte, da ressurreição de Jesus, e muito menos identificar Jesus como o Cristo, como Yeshua HaMashiach, como o Hidencé, o Hailovina, o Hanichó, o Haddad, o Haaretz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Mas o objetivo de Lucas é diferente. Enquanto João escreve os seus escritos de maneira bem apologética, com um estado de defensor à sua fé, daquilo que os seus olhos ouviram, o seu ouvido ouviram, e as suas mãos apalparam o testemunho verdadeiro, o objetivo de Lucas é fazer a mesma demonstração, mas provar para um povo que tinha um coração cético, incrédulo da Grécia, que este Jesus, sendo Deus e